Hoje vou falar especificamente sobre as áreas de concentração da Universidade Federal do Amapá. Talvez para você que já tenha lido, talvez fique mais claro especificamente daqui de Macapá. Mas o que eu tenho visto é que muitas pessoas me procuram para querer saber várias dúvidas, né, na verdade, porque a gente não vê essas explicações específicas da Unifap. A gente vê muito residência para ir para fora, né? Mas Macapá específico a gente não vê, principalmente na área da psicologia. Então, para a área de psicologia, nós temos duas áreas. A área de concentração da saúde do adulto e do idoso, que é uma área, e a área de saúde mental. Então, vamos estar falando aqui brevemente do que se trata cada uma dessas áreas. Começando pela saúde do adulto e do idoso, que inclusive foi essa área de concentração que eu escolhi para fazer, qual é o objetivo? Bom, o objetivo é formar especialistas que possam atuar no cuidado a pessoas acima de 60 anos na rede pública de saúde. Auxilia no entendimento de como as doenças crônicas podem afetar as pessoas, bem como os demais agravos em saúde da população adulta e idosa. Então, é tanto do adulto quanto do idoso. Quando a gente fala do idoso, né, tem todo o entendimento de algumas políticas, né, para a pessoa, da saúde da pessoa idosa. Quando a gente fala da saúde do adulto, é uma coisa que é bem discutida, que é verificada a parte dos estudos teóricos, é a respeito da saúde do homem. E quando a gente fala no homem, a gente não vê tanta procura dos homens nas redes públicas, né, nos serviços. Tanto é que as pesquisas demonstram que a maior consequência, né, o maior adoecimento se refere nos homens especificamente, por conta de ter todo um processo que a gente sabe que para o homem ali reconhecer que ele se encontra com uma doença crônica, com alguma doença que está incapacitando ele de fazer as suas atividades laborais, isso daí mexe um pouco com o emocional desse homem. E aí ele acaba que dificulta mais a procurar o serviço. E quando ele busca o serviço, já está bem agravado o adoecimento dele. Então, a saúde do adulto e do idoso é tanto para atuar no conhecimento das principais enfermidades ali que afetam aquele idoso, tanto no aspecto físico, que vai ter influência no aspecto emocional. Então, por exemplo, na Unifap, o que a gente percebe muito? Temos o grupo de diabéticos e hipertensos. Então, quando a gente fala de saúde do adulto e do idoso, teve esse direcionamento, lá tem esse direcionamento de você atuar com um grupo de pessoas, em sua maioria, idosos que possuem diabetes e hipertensão juntamente. E a gente vai em cima o quê? Trabalhar em cima dessa qualidade de vida, de como eles estão percebendo esse adoecimento, esse diagnóstico. Muitos ali acabam tendo que tomar insulina, e essa insulina ele vai ter muitas furadas, e essa furada agonia, a própria questão da verificação da glicemia, se está alta, se está descompensada. Então, tem vários aspectos aí que vai ser um conjunto ali na atuação, tanto do aspecto emocional, quanto do aspecto nutricional e das atividades físicas, né? Então, enfermagem também. Então, engloba esse cuidado ali de você poder auxiliar aquele idoso que se encontra com uma enfermidade, com uma diabetes, por exemplo, e como é que ele pode estar tendo qualidade de vida conforme o contexto dele. Ainda na saúde do adulto e do idoso, a formação em saúde do adulto e do idoso concentra assuntos referentes ao processo de envelhecimento, né? Então, como é esse envelhecimento? É um envelhecimento ativo? É um envelhecimento saudável? Porque a gente vê essas discussões, inclusive quando eu estava atuando lá no grupo de diabéticos e hipertensos, a gente sempre dava uns temas, né, verificava uns temas ali do interesse deles para a gente estar discutindo. E teve uma que falou paixão, amor, né, se apaixonar. E aí teve uma pessoa que chegou e falou, não, mas isso daí já não é mais pra gente, a gente já tá velha. Aí a outra pessoa veio e falou, não, mas a gente tá viva ainda. Então, pegando esse trechinho aí, a gente percebe que é um exemplo ali, como é esse conceito que os próprios idosos têm a respeito de si mesmo, que é desse envelhecimento. O que é o significado de envelhecer para eles? Envelhecer, será que é um sentido ali só de ter doenças, de não poder fazer mais nada, de ficar só deitado na cama, dormindo, acordando? Qual é o sentido que aquela pessoa vai dar para esse envelhecimento? Se esse envelhecimento é ativo ou é passivo?
né? Porque se a pessoa tem aquele conceito de que já estou idosa, já estou mais de 60 anos, então acredito que eu não posso mais me apaixonar, que eu não adianta mais eu fazer exercício físico, que é dor aqui, que é dor ali. A gente sabe que tem sim, mas existem possibilidades ali de você fazer conforme o contexto, conforme o adoecimento da pessoa ali, para estar buscando maneiras que ela possa estar ativa, que ela não possa ficar passiva, né? Porque a gente sabe que um dos principais acometimentos ali vem esse aspecto do Alzheimer, do Parkinson. Então, até nisso, como fala aqui, referente ao processo de envelhecimento, fisiologia. A fisiologia são todos esses aspectos ali, de adoecimento, de dores crônicas, além de políticas e programas de atenção à pessoa idosa. Então, é ver como esse idoso ali se relaciona com a família, se a família dá esse apoio para esse idoso, que muitas vezes, com a experiência que eu já tive, né, que eu tenho a respeito da atuação com o idoso, eles relatam muito o que a respeito das suas famílias, de que eles estão ali com o pé inchado, não podem andar, têm dificuldades de andar, e eles se sentem como sendo um estorvo para os familiares. Então, eles começam a ter aquela desesperança, aquele meio que humor deprimido por conta disso. Poxa, eu não posso andar, não posso fazer muita coisa e eu dependo dos meus filhos, né, dos meus netos, dos meus familiares. Então, vem todo esse processo, além também da questão do processo da própria aposentadoria, que aí vem toda aquela reflexão que antes a pessoa tinha uma vida ativa, que trabalhava, fazia um monte de coisa, e depois que se aposentou, tem uma ruptura e a pessoa não sabe como lidar. E isso impacta diretamente ali em como ela vivencia e entende esse processo de envelhecimento. Então, a partir disso, o profissional passa a entender que o cuidado com a saúde de pessoas acima de 60 anos passa pela prevenção, promoção, proteção e recuperação. É uma doença crônica? É. Tem como curar? Não. Vai ficar para a vida toda? Vai. Mas é possível se adaptar? É possível se adaptar. É possível verificar com um projeto ali singular para a pessoa, verificar conforme esse contexto dela, a dinâmica familiar, se possui apoio da família ou não, para que possa estar cuidando, né, fazendo uma intervenção mais eficaz e saudável ali que possa ajudar aquele usuário que se encontra ali buscando o serviço, né? E você ali, enquanto psicólogo residente, vai estar lendo a respeito disso. É uma coisa até que acho interessante, que difere também da clínica, né? O que é? Você, enquanto psicólogo residente, você não vai só saber do seu conhecimento ali da psicologia, mas você vai ter que entender um pouco do SUS, quais são as diretrizes, quais são os princípios do SUS, o que são as políticas públicas, para que servem as políticas públicas, como você, enquanto psicólogo, pode ajudar na formulação, ajudar ali para, como é que eu posso dizer, para ajudar a ter políticas públicas eficazes. Né? Por que eu falo isso? Porque vai depender muito do perfil epidemiológico ali das pessoas que você vai estar atendendo, você vai estar verificando determinada demanda. Ah, a demanda aqui desse público é mais de diabetes. Ah, a demanda desse público aqui é mais de obesidade, transtornos mentais. Então, conforme esse entendimento, você vai conseguir verificar as demandas e poder propor uma ação ali que seja eficaz, que seja para o contexto deles. Já falando da outra área de concentração, a saúde mental, eu não fiz para a saúde mental, eu fiz para a saúde do adulto e do idoso. Mas, de modo geral, o que a gente entende pela saúde mental? A residência em saúde mental, ela tem como missão qualificar profissionais para atuação municipal no campo da rede de atenção psicossocial, as RAPs, em seus distintos níveis de complexidade, tendo a Política Nacional de Saúde Mental, a Clínica de Atenção Psicossocial e os princípios do SUS, como eu falei, como balizadores no processo de formação. Então, você vai ter que ter o entendimento ali do que é essa rede de atenção psicossocial, como é que você pode estar atuando em cima disso, porque a gente tem os consultórios de rua, tem também os centros de atenção psicossocial. Quem faz para a área de saúde mental, geralmente o mais específico é a de atuação no CAPS ali, todos os CAPS. CAPS Gentileza, específico para Macapá Gentileza, CAPS Álcool e Outras Drogas, CAPS Infanto Juvenil, e também o ambulatório de psiquiatria também. Então, vai estar atuando diretamente ali com pessoas com transtornos mentais,
graves, severos, né, e persistentes. E uma coisa que eu sempre gosto de falar é que, independente de ser da saúde mental ou da saúde do adulto e do idoso, querendo ou não, você vai tá passível, digamos assim, de que você atenda uma pessoa, por exemplo, eu estou na área da saúde do adulto e do idoso, mas uma pessoa pode ser acometida ali de um transtorno mental. Então, não é porque eu não estou na saúde mental que eu só vou atender quem tem transtorno na saúde mental. Não. A gente fala de saúde mental é de modo geral. Só que o que a gente vai ver na atuação ali é que é mais específico e praticamente 90% da demanda que você vai atuar na saúde mental são pessoas com transtornos mentais, borderline, esquizofrenia, bipolaridade, psicoses. Já na saúde do adulto e do idoso, não, você já vai ver um acometimento maior nas doenças crônicas, mas que, claro, que muitos desses idosos também podem ter essas comorbidades, certo? Então, o objetivo da saúde mental é de qualificar profissionais de saúde para a efetivação do cuidado e reabilitação psicossocial, tanto de indivíduos quanto das famílias e dos grupos. Quando a gente fala de pessoas com transtornos mentais, né, dependência química, a gente sabe que tem o entendimento de que não é só você cuidar daquela pessoa ali que está cometida por um transtorno mental, mas você vai verificar a rede de apoio que ela possui, como ela tem amigos, não tem amigos, a família apoia, não apoia, como é a dinâmica familiar dessa família, né? Se eles se comunicam bem ou não, não sabem lidar. Será que eles não podem ser orientados por você ali para que você possa dar instrumentos ali para que eles possam ter uma comunicação mais eficaz, entender um pouquinho daquele transtorno, para que eles possam compreender melhor e não julgar tanto? Porque tem determinados comportamentos de pessoas que têm o transtorno que são incompreendidos pelos familiares. Então, a atuação ali, por exemplo, no CAPES Gentileza, que eu tive o prazer, né, de passar por esse campo que não é da saúde do adulto e do idoso, só passei por conta da pandemia, que aí não tinha o campo e eu fui para lá. A gente trabalha muito com isso, né? O pressuposto ali, o principal ponto de intervenção, digamos assim, do CAPES é o projeto terapêutico singular. Então, para as pessoas que possuem esse transtorno ali mental grave, eles muitas vezes não sabem que dia é hoje, não sabem o nome, fala uma coisa ali que tem aquele descarrilhamento de pensamento, fala uma coisa aqui, depois já muda para outro assunto totalmente diferente. Então, eles possuem dificuldades nas atividades de vida diária. Então, você, enquanto profissional ali com os demais, vão estar propondo, verificando um projeto terapêutico singular para aquela pessoa, o que ela pode fazer ali durante a semana para estar com atitudes básicas ali, como lavar uma roupa, ou então lavar uma louça, se der. O que a pessoa pode fazer ali para estar sendo ativa, né? E também ter um momento ali de lazer conforme as peculiaridades e conforme também o apoio da família. Então, vai trabalhar com essa reinserção, que a gente sabe que as pessoas que possuem transtornos, elas são estigmatizadas, as pessoas possuem medo. Então, tudo isso vai requerer um trabalho bem árduo ali, mas que é muito gratificante quando você percebe ali que está conseguindo ajudar aquela pessoa, aquela família. E é importante também falar não só do cuidado das pessoas, né, como eu falei, como dos familiares, que é o cuidar de quem cuida. Então, aquela pessoa que está cuidando de familiar com transtorno mental, não é fácil, ela vai ter uma sobrecarga ali emocional. Se ela também não for cuidada, ela vai adoecer. Então, o objetivo é destacar a importância de considerar o contexto cultural e diversos aspectos, como gênero, faixa etária, estilo de vida e outros, na compreensão de situações de crise psíquica ou transtorno mental e comportamental, com valorização da singularidade nos processos de saúde, doença e cuidado. Então, como é que essa pessoa ali atua? Como ela percebe? Ela percebe como sendo uma pessoa com saúde? Como é que ela percebe quanto doença? Será que ela se percebe como sendo uma pessoa ali que está sendo cuidada pelos familiares ou não? Então, falar de saúde, tanto do adulto e do idoso, quanto de saúde mental, ambos são, trata-se do quê, Mônica? Trata-se de ser humano. E como todo ser humano ali, você vai estar buscando esse olhar amplo, multideterminado. Independente de ser um ou outro, qualquer pessoa ali que você vai estar atendendo, você vai ter comorbidades, você vai ter acometimentos que é importante que você saiba lidar. Então, tanto para um quanto para outro, é importante que a gente tenha aquele conhecimento básico
né, do que é a psicopatologia, e que inclusive um livro que é muito conhecido, né, e que é importante que vocês tenham, é o Psicopatologia, do Dalgala Rondo, né, tem a edição recente. Então é importante que vocês sempre dêem uma olhada, uma lida ali das funções psíquicas, atenção, concentração, memória, consciência, porque quando você vai atuar ali na saúde mental diretamente, especificamente, você vai ver ali direto perda, né, como é que eu falo? Perda da realidade, vai ter a despersonalização, então vai ter muitas dificuldades ali, muitas alterações no pensamento, no raciocínio daquela pessoa, bem como do adulto também e do idoso, porque muitas vezes ele vai estar com Alzheimer, então vai ter essa dificuldade ali, essa alteração ali na memória, entre outros aspectos ali que você vai estar verificando. Então ficamos por aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!